A palavra está com o nosso pastor Jaziel. Sim, o maestro Jonas é uma bênção, né? Que ele tem um coração muito grande e aí leva a gente também a ser querido, né? Do coração dele. A gente disse que ia começar no horário, a gente não vai atrasar e vamos começar. Eu sei que Deus te trouxe aqui e Deus vai falar ao seu coração. Já tem falado desde ontem à noite, né? Eu queria então já começar, convidar o pastor Paulo César. Quer orar pela sua vida e certamente daí para frente ele vai nos conduzindo nas ministrações, na palavra, nos desafios. Pode vir, pastor. Eu queria orar pela sua vida agora. É uma honra, uma alegria tê-lo conosco aqui. O senhor, a sua esposa, a equipe que está conosco. Uma honra, porque sabemos que são verdadeiros adoradores do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela salvação. Obrigado, Deus, pela existência da Tua igreja. E, ó Deus, nós temos uma tarefa, um dever de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas não é de todo jeito, Senhor. São com vidas no altar, quebrantados e humilhados diante do Senhor. Queremos aprender um pouco mais de como ser um verdadeiro adorador, com a experiência do teu servo, pastor Paulo César, Deus, na sua caminhada de ministério, de vida do altar com o Senhor. Muito obrigado por cada irmão que já chegou, aqueles que ainda estão a caminho, trazem paz, que hoje seja uma tarde maravilhosa na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Creio que sim, né? Está todo mundo sorridente, olhando para mim. Então, significa que dormiram um pouco antes de vir para cá, não? Ou veio logo depois da refeição? Que maravilha. Porque de barriga vazia não tem jeito, né? Então, nós estamos muito felizes. Eu e Artemis, aliás, vou pedir a Artemis, fique de pé, que se vire para lá. Olha aí, meus irmãos, a misericórdia do Senhor tomou conta da minha vida, quando o Senhor levou a Nilma, minha esposa, durante 47 anos, a quem amei e sempre vou amar, e agora, há 3 anos atrás, nós nos casamos. A Artemis era viúva já há 6 anos, eu viúvo há 1 ano e pouco, então o Senhor nos mostrou. Eu gostaria muito de contar nossa história para vocês. Quem quer saber nossa história? Eu não vou contar. Mas aí, então, nós nos casamos e a nossa história é linda. Se você não assistiu o nosso casamento e quiser assistir, está na internet. Só botar lá, casamento de Paulo César com Artemis, aí você vai assistir. Gente, antes de começar, eu queria dizer para vocês que nós trouxemos pendrives. Pendrives onde estão todas as nossas gravações. Eu tenho 2 pendrives. Tem um pendrive do Logos e tem um pendrive do Elo. O Elo foi antes do Logos e ele tem 6 álbuns. Então vocês podem adquirir lá embaixo, logo no primeiro descida da escada, vai ter alguma coisa e troca o microfone. Sim, Salabim. Que bom. Esse camarada é formidável, viu? Ele que arranja tudo. Aliás, todos eles são formidáveis. Eles ficam fazendo tudo que precisa para que tudo dê certo aqui. Aí, então, o do Elo eu já falei, mas tem o do Logos. O do Logos tem 19 CDs. Então, tem toda a coleção aqui e mais. Aqui tem uma pazinha, que vocês podem ver. Essa pazinha aqui, pastor, essa pazinha aqui, ela tem o nosso logotipo. E ela foi feita com segundas intenções. A primeira intenção é que você coloque na sua cozinha. E toda manhã você passe manteiga no pão, geleia, e use essa pazinha. Não é para guardar, não, é para usar lá. Essa é a primeira intenção. Mas a segunda é que quando você pegar essa pazinha para usar, você vai ver o logotipinho do Logos aqui, aí você vai lembrar de orar por nós. Essa é a segunda intenção. Então está lá embaixo, vocês podem procurar. Tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que quem adquirir vai ter isso aqui já. Esse aqui é um panfleto evangelístico.
Diga aí o que está escrito. Hã? Fala no microfone. Foi um grande Prazer também. Então, foi um grande prazer. É um panfleto que nós criamos para que a gente possa evangelizar. Então, você tem uma oportunidade. Vai no restaurante, o garçom o serviu. Você está conversando lá no avião, lá no ônibus, lá em algum lugar. O motorista do Uber que está levando você para algum lugar. Você vai se despedir, então entrega para ele. E quando você entrega para a pessoa, ela já abre um sorriso. Porque, claro, quando ela lê, foi um grande prazer, ela diz, obrigado, para mim também. Aí você diz, tá, mas você está trabalhando agora, bota no bolso, mas depois você lê. E aqui tem uma história interessante. Se você quiser saber dessa história, então vai ser a oportunidade agora. Por quê? Porque a Artemis vai vir aqui comigo. E quantos pacotinhos tem, meu bem? Tem 10 pacotinhos aqui. Esse pacotinho não é para você que já é salvo em Cristo Jesus, mas é para você atingir a outras pessoas. Aqui tem algumas cópias, né? Então, você vai usar no seu dia a dia. Só que só tem 10. Então, eu não quero que ninguém corra, que ninguém caia, mas eu gostaria que vocês que querem, que desejam fazer isso, venham aqui pegar agora. São só 10. São só 10. Ué, ninguém quer, não? Ah, bom, pensei que... Hã? Tá, depois você pode pegar. Que maravilha, deu para todo mundo? Então tá bom. E ela me disse, mas eu quero o pendrive. Joia, tá lá embaixo, esse aqui é meu. Lá embaixo, né, você pode pegar depois, tá bom? Vamos lá, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela honra de estar com vocês aqui. Mas eu quero também agradecer a Deus pela vida desses músicos que estão aqui, 7 músicos, né, que têm nos acompanhado esse tempo todo. Minha vontade era dar uma camiseta do Logos para cada um, porque eles estão já vestindo a camisa. Estão ou não estão? Estão vestindo a camisa. Então tá bom, nós vamos cantar algumas canções, louvando ao nosso Senhor. Quando você souber cantar, você canta. Não vou obrigar ninguém a cantar. Você canta se você sentir no coração que deve fazê-lo, tá bom? Vamos nessa? Calmo, sereno e tranquilo, eu sinto descanso nesse viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Jesus provou, você lembra? Então vamos cantar. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Ao sentir
ao sentir o mundo ao meu redor. A repetição aí, façam comigo. Eu nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. Seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Em um novo caminho estou, graças ao grande rei que vou, caminhando pra chegar, e com o Salvador está. Ruas de ouro eu pisarei, e do sol nem precisarei, pois a glória do meu Deus a cidade iluminou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminho vou. De novo. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Sim, eu vou. Eu sempre gosto de perguntar às pessoas que estão ouvindo a gente se essas pessoas vão mesmo para Jerusalém ou não. Vocês vão para Jerusalém, para Nova Jerusalém? Quem vai para Nova Jerusalém? Deixa eu ver aqui. Tem certeza que vai mesmo? Como é que vocês sabem disso? Quem que dá essa garantia para vocês que vocês vão para Nova Jerusalém? Hã? Quem? Jesus? Que Jesus? Quem é Jesus? Como é que você sabe sobre Jesus? Como é que você sabe a respeito de Jesus? Quem disse para você a respeito de Jesus? A palavra. É aí que eu queria chegar. Porque todas as promessas que nós temos de Deus, elas só são significativas para nós porque elas estão na palavra de um Deus que não pode mentir. Qualquer pessoa que buscar salvação, que buscar vida eterna, que buscar conhecer a Deus, que buscar todas as promessas do Senhor, só tem um lugar onde poderá achar isso. E não é a história da carochinha, é na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa fonte. A Bíblia é a fonte para eu escrever as canções. A Bíblia é a fonte para o pastor pregar o Evangelho. A Bíblia é a fonte para você ter segurança de levar o seu irmão a Cristo Jesus, de transmitir o Evangelho, de voluntariamente ajudar a missionários que estão se formando, que estão estudando. Todas essas coisas só podem ser feitas a respeito da verdade, que é a Bíblia Sagrada no seu coração. Nós vamos cantar várias canções, e eu tenho sempre pensado que é o seguinte: nossas músicas são mensagens, elas não são feitas para distrair ninguém, elas são mensagens que precisam ser ouvidas. Então ouça, não só escute. Quando a gente escuta só, entra por aqui, sai por aqui. Mas quando a gente ouve, então Deus mexe no nosso coração.
Deus mexe na nossa vida. Então, preste atenção em cada letra que a gente estiver cantando. Elas estão sendo passadas aí. Aliás, minha gratidão por quem está passando as letras. Muito obrigado. Tá? Então vamos lá. Conheci o mundo mau e com ele seus ardis. Me arrastei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. E hoje quero sim saber do meu mestre Salvador. Quero dar meu louvor, eu só nele posso crer. Todo mundo. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que te salvou. Foi assim que nos salvou. Aleluia. Que coisa boa é a gente poder cantar verdades da nossa vida, né? O pastor me pediu que eu daqui a pouco desse um testemunho sobre a minha vida, né? E eu vou fazê-lo com muita alegria. Mas há um texto nas Escrituras Sagradas que é muito lindo e muito conhecido, inclusive por pessoas que não são necessariamente de uma igreja evangélica, que é a história do filho pródigo. E uma vez eu escrevi uma música, uma letra dessa história linda que eu gostaria de cantar agora. Talvez vocês possam se lembrar, então vamos juntos porque é nossa história. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz.
braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sei privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos de brilho choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muito filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais bela comunhão, pois nunca certas, amigos e irmãos. Que bom, que bom. Quem lembrava dessa música? Levanta a mão. Cambada de velho. Até o pastor caiu nessa. Ai, mas como é bom a gente cantar verdades da palavra do Senhor. Essas verdades são perenes, não são perenes por causa da música, são perenes por causa da letra que nelas estão ali impregnadas no bom sentido, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. É por isso que a gente grava. Depois eu vou falar mais a respeito disso. Essa música eu escrevi pensando no Pedro lá na praia, desanimado, decepcionado consigo mesmo, querendo voltar atrás. O Senhor foi lá buscá-lo de volta. É assim que Deus faz com a gente.
Né? Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe o dia o fará.
Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe um dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração. Aleluia. Onde é que vocês aprenderam essa música? Caramba, vocês sabem tudo mesmo, é incrível. É quase doutrina nessa igreja aqui, pelo que eu estou vendo. Que maravilha. Está na hora de parar já, maestro? Não, né? Tem mais ainda? Ah, mas eles não conhecem. Mão no arado eles não conhecem, não. Acho que não conhecem. Mão no arado vocês não. Não? Mas vocês sabem quem escreveu Mão no arado? Quem escreveu Mão no arado? Não é? Vocês não sabem? Quem acha que fui eu? Levanta a mão. Quem acha que foi o Adalto Lourenço que escreveu? Foi Adalto Lourenço, professor Adalto Lourenço, professor físico, que tem coisas maravilhosas na internet que vocês devem procurar. Vocês precisam conhecer Adalto Lourenço. Quantos anos vocês têm? Vocês. Quantos anos você tem? 10? 100? Quantos? 13 anos. E você? 12, 13, 12. Vocês precisam entrar na internet, procurar Adalto Lourenço. Ok? Adalto com U, Adalto Lourenço. E vocês vão saber o que aquele professor maravilhoso, pesquisador, cientista, diz a respeito da criação do universo. Mas se você tem interesse em saber sobre o dilúvio, ele também fala. Se você tem interesse em saber de trocentas outras coisas, que lá na faculdade ou na sua escola você ouve bobagens, como evolução. Ah, você veio do macaco. Você veio do macaco? Você tem bastante cabelo, mas duvido que você veio do macaco. Eu não vim, de jeito nenhum. Mas o pessoal prega isso nas escolas. E as crianças são obrigadas a ouvir isso aí e ter isso como verdade, quando isso é só teoria. Teoria. Adalto Lourenço, ele fala sobre todas essas coisas. Ele tem livro grosso assim e tem muitas matérias na internet. Ok? Aceita a minha sugestão, por favor. Procurem lá, Adalto Lourenço. Você vai ver que vale a pena. Vale a pena mesmo. É ou não é? Da Editora Fiel. Tem um livro lá. Aliás, best-seller da Fiel. Sabia? É, best-seller da Fiel. É isso aí. Então tá bom, vamos cantar essa música que foi ele que escreveu. Coisa linda, né? É. A mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão
trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente e espalha pelo chão. Planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra e ensina ao teu redor, mas mostre em tua vida, faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode, não pode. Quem em Cristo põe a vida não pode. Quem tem posto a mão no arado, quem em Cristo põe a vida. Maravilha! Muito bom, graças a Deus. Você vibra quando está cantando? A gente tem que vibrar, gente. Você sabe que às vezes eu estou no carro, eu e Artemis, a gente às vezes viaja de carro também e vai para uma cidade para outra. Sabe o que a gente faz? A gente pega o pendrive do Logos. Porque tem gente que diz assim, eu não gosto das músicas que eu gravo, não. Eu, ao contrário, eu amo as músicas que eu gravo. Eu amo me ouvir, você acredita nisso? Eu amo me ouvir. Eu gosto da minha voz. Então, eu gosto, e eu gosto de ver os detalhes, sabe? A gente vai curtindo os arranjos. A gente vai curtindo os arranjos, como é que faz, como é que não faz, o que que acontece e tal. Então, é gostoso a gente, além de ter a coisa maravilhosa que é a letra da música, a gente poder curtir também. É por isso que de vez em quando eu olho para eles aí e eu fico vibrando com eles, né? Porque cada um tem a sua participação. O velhinho está cantando, mas os outros velhinhos não. Os outros novinhos, eles estão tocando aí, né? Cada um na sua, mas todos nós estamos fazendo o quê? Adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. É diferente. Nosso ambiente é diferente. Nossa cabeça é diferente. Nossos dedos são diferentes. Nossa boca é diferente. Tudo é diferente. Porque conscientemente sabemos o que estamos fazendo. Não é verdade? E todos vocês, ajuntados conosco, estão também adorando a esse mesmo Senhor. Vamos lá.
Preste atenção na letra dessa música, na doutrina dessa música. Preste atenção. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Eu fui criado numa igreja evangélica desde criancinha. Meus pais me levaram, minha mãe era convertida, meu pai ainda não. Mas eles fizeram um trato antes de casar. Minha mãe sabia que ela estaria sendo desobediente à palavra de Deus ao casar com alguém que não era um crente. A recomendação bíblica é que a gente faça desse jeito. Mas ela estava apaixonada por ele, e ele também apaixonado por ela. E quando chega numa circunstância assim, é muito difícil. Nem o conselho dos pais
tem força capaz de mudar. Por isso que é preciso saber antes, com certeza, para que não caia nessa dificuldade. Então, eu me recordo, como se fosse hoje, que a mamãe contou para a gente depois que ela fez um trato com o papai. E ela disse, eu posso até me casar com você, mas você quer ter família, não quer? Ele disse, quero. Ela disse, eu também. Mas só que tem um detalhe, nós vamos fazer um trato aqui. Nossos filhos vão para a igreja, ok? E ele disse, ok. Você me dá a sua palavra? Eu dou. E ele deu, e cumpriu a palavra. Porque quando chegava para a gente ir para a escola dominical, o papai já gritava com a gente, ele dizia, vai se arrumar, menino, para ir para a igreja. E a gente ia, mas ele não. Então a gente tinha vontade de, com 10, 12, 13 anos, como vocês aqui, arguir o papai, ou dizer para ele, mas escuta, o senhor dá bronca na gente para a gente ir na igreja, mas o senhor não vai. Mas a gente não tinha coragem, porque o papai era o papai. Então, a gente foi crescendo. E nós íamos à igreja o tempo todo. Houve um dia, porém, que o Senhor converteu meu coração. Naquela oportunidade, eu era paraquedista do Exército, no Rio de Janeiro. E então, agora eu era homem, dono do meu próprio nariz, só que em meio àquele tempo de caserna, eu fiquei doente e fui parar no HCE, Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. Ali no HCE, eu passei por uma circunstância um pouco complicada, porque as madres da Igreja Católica vinham trazendo num cartãozinho as preces, né? E então distribuía e eu peguei. Mas quando eu li, aí eu não podia concordar. Eu fui criado numa igreja evangélica, não batia a coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia ser indelicado, eu tinha que ser alguém que respeitasse. Então, eu peguei e eu lia algumas vezes. Mas eu pensei, eu não posso ficar lendo isso, eu não concordo com isso, né, e tal, por causa da minha criação. E aí eu disse, eu preciso fugir dessa situação. Como é que eu vou fazer sem magoar a pessoa, mas ao mesmo tempo eu fugi? Aí resolvi fingir que eu estava orando. Então, quando ela vinha passando, ela vinha com aquele sapatinho, sabe? No chão de hospital você nem escuta, parece que vem voando. Aí ela vinha, e quando chegava com a oração, aí eu dava um tempo, eu imaginava, ela já deve estar lá na frente. Quando eu abri o olho, ela estava lá na frente. Porque a minha oração era de Araque. Minha oração era fake news, né? Fake pray. Aí então, só que ela percebeu. Da outra vez que ela veio, aí ela ofereceu, mas eu estava orando. E eu imaginei, bom, agora ela está lá embaixo. E quando eu abri os olhos, ela estava com a coisa esticada. Aí eu falei, que situation, né? Aí peguei a coisa, mas eu preciso fazer outra coisa. Então, quando minha mãe veio me visitar, eu digo, mamãe, por favor, traga a minha Bíblia. E qual era o plano? O plano era quando ela chegasse, eu estou lendo a Bíblia. Se eu estou lendo a Bíblia, eu sou Bíblia. Se eu estou lendo a Bíblia, eu sou crente. Se eu estou lendo a Bíblia, eu sou evangélico. Então, mamãe se espantou, porque ela sabia que eu não estava tão desejoso de ler a Bíblia assim. As mães conhecem os filhos. Mas ela trouxe a si mesma. Então, quando a madre vinha, eu estava lendo a Bíblia. E ela passava, eu digo, funcionou. Mas aí, naqueles tempos de ler a Bíblia ali, Deus começou a falar comigo. Sabe por quê, meus irmãos? Há um tempo onde Deus fala com a gente. E não adianta. É o tempo de conversão, é Deus que faz. Não sou eu que faço. Quando você diz, mas eu sou convertido porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Tá, quando você entregou a sua vida, você estava morto ou vivo? Eu estava vivo. Eu tomei uma decisão. Mas primeiro o Senhor precisou me dar vida, para depois eu tomar a decisão. Então, eu comecei a compreender melhor essas coisas. E então eu comecei a perceber o quão longe de Deus eu estava.
Eu estava dentro da igreja, mas o meu coração estava totalmente longe de Deus. Eu era o mais terrível de todos os pecadores, só que agora eu estou com a convicção que é o Espírito de Deus que faz. É diferente. Se você chegar ali fora, eu não quero desprezar qualquer bêbado, mas se você chegar ali fora e tiver um camarada bêbado que não aguenta nem andar direito, você pergunta para ele: amigo, você acredita em Deus? Você sabe o que ele vai responder? Mas é claro que eu acredito. Mas ele não é salvo, porque se ele fosse salvo, ele não estava nas condições que está, porque quem é salvo é uma nova criatura, não é? Então eu senti aquela miséria na qual eu estava, porque o Espírito Santo é aquele que nos conhece do pecado, da justiça e do juízo. E então eu clamei ao Senhor. E é por isso que hoje, quando eu prego o Evangelho, eu não posso levar o pessoal a um êxtase. Eu não posso levar alguém a uma emoção que ele toma uma decisão emocional simplesmente. Eu não posso dizer, quem quer aceitar Jesus, vem para cá para frente. E o camarada vem, não sabe nem o que está acontecendo. Não, eu não posso compartilhar com isso. A pessoa tem que ser, de fato, convencida e convertida pelo Espírito Santo de Deus. Eu não preciso nem fazer apelo. Eu não preciso nem chamar ninguém para vir, eu não preciso. Porque quando Deus faz, Ele faz. E está feito. E ninguém desfaz. Ninguém os arrebatará da minha mão. É assim que o Senhor faz. Então, meus irmãos, o Senhor vivificou a minha alma. E eu clamei por socorro. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estava crente que eu era salvo, mas eu estou perdido. Salva a minha alma, por favor. E o Senhor atendeu a minha oração. Então, a partir dali, as coisas mudaram para mim muito. Inclusive a música. Por quê? Porque eu fiz música desde criança. Eu estava até agora na viagem para cá, no avião, eu estou escrevendo minhas peripécias de menino. Eu estou escrevendo, fazendo alguma coisa de memória assim, e eu estou escrevendo minhas aventuras. Algumas coisas eu não deveria nem escrever. Mas, criança, né? Então, eu estou escrevendo isso aí. Mas aí, uma das coisas que eu escrevi foi a respeito de música. Porque sempre as pessoas me perguntam: pastor, desde quando o senhor compõe? Eu digo, desde criança. E qual foi a primeira música que você compôs? Sei lá, eu não lembro mais, não, faz tempo pra caramba. 7.4, né? Então, eu não lembro, mas eu lembro que eu estava compondo desde criança. Por quê? Porque uma vez eu escrevi uma música romântica. Eu era tão criança que eu escrevi um verso que dizia assim: venha, queridinha, vem brincar de amor. Vocês estão rindo, mas é sério. Mamãe virou para o papai e eles não souberam que eu ouvi, mas eu ouvi quando eles comentaram assim, né, com a boca para o lado, eles disseram: o que esse menino sabe disso? E eu era menino e não sabia nada disso, desse jeito mesmo. Então, essa é a prova que eu escrevo desde que eu... Não é? Então, mas aí, quando o Senhor converteu meu coração, essa ideia da música pela música deu uma guinada. Porque agora eu percebi claramente que Deus tinha um recado para dar através das músicas que eu viesse a escrever. Então, agora eu tenho uma responsabilidade diferenciada. E à medida que eu fui para o seminário, fui estudar a palavra, conhecer melhor a Deus, Deus foi mostrando para mim essas coisas, através das pessoas que me convidavam para cantar, enfim. Paulo, vem cá, canta para a gente um pouquinho e tal. E eu percebi, depois fiz parte do coral do seminário, depois parte de grupo que tinha que sair evangelizando, e a vida foi rolando, e o Senhor foi me considerando. Depois veio a possibilidade de começar uma igreja. Começamos uma igreja, pastoreei 3 anos uma igreja começada de zero, e o Senhor foi mostrando as experiências, mas eu não podia fugir mais da música. Impressionante, eu jamais podia pensar disso, até isso ontem, né? Eu jamais podia pensar que
que Deus ia usar a música na minha vida como ministério. Eu não imaginava isso, não. Mas aí o Senhor foi mostrando e cada vez mostrando mais. Não, eu quero usar a sua vida através da música. E então, meus irmãos, eu comecei a trabalhar mais especificamente. Começamos o grupo Elo. Jairinho, aquele que morreu num acidente, onde ele, a esposa e um dos seus filhos faleceram no mesmo acidente. Jairinho, amigo meu, de anos no seminário, ele depois que terminou o seminário, ele foi para Portugal. E ele tinha no seu coração o desejo de lá em Portugal dirigir a música lá em Portugal. Mas aí quando chegou lá já tinha alguém que estava mais encaixado aí, ele não se sentiu confortável e ele sentiu que não era isso. Só que Jairinho tinha saído, ele era da Igreja dos Irmãos Unidos, uma igreja onde as mulheres usam véu, sabe? Não sei se tem por aqui. Mas então, ele ficou decepcionado e ele voltou. E agora alguém me disse, sabe o teu amigo, Jairinho? Ele está aqui em São Paulo. Eu falei, não, ele está em Portugal, ele foi para lá, a igreja o enviou com imposição de mãos e tudo. Ele disse, não, mas ele está aqui, e ele está muito triste. Se eu fosse você, eu iria visitá-lo. Claro, meu melhor amigo, e fui para São Paulo. Quando cheguei lá, ele estava sentado no carpete do apartamento. Não tinha móvel, não tinha nada. Até as malas deles e as coisas ainda estavam no navio, voltando. E ele estava realmente muito abatido. E eu falei, o que acontece? Ele disse, o que eu vou fazer agora? Eu fui para lá com imposição de mãos da igreja. Eu tinha certeza e eu fui. E quando chegou lá, não é nada disso, agora eu estou aqui. Com que cara eu me apresento agora na igreja? O que eu vou fazer? Eu digo, meu amigo, você acha que Deus erra? Claro que não, Paulo. Deus não erra. Eu digo, então, se Deus não erra, quem erra é a gente, não é verdade? E quando a gente erra, o que a gente tem que fazer? Errei. Eu pensei que estava fazendo a vontade de Deus e não estava. Então, você tem que ir para a igreja e dizer isso para a igreja. Meus irmãos, eu me confundi, eu errei, mas eu continuo querendo servir ao Senhor. Aí eu perguntei para ele, mas veja só, Jair, nós dois ali conversando no carpete do apartamento. Mas vem cá, o que você foi fazer em Portugal, afinal? Não, eu fui lá porque eu queria trabalhar para que a música evangélica fosse uma música com a melhor qualidade e tudo mais. Eu queria que a gente pudesse gravar nos melhores estúdios e uma coisa assim. Eu falei, rapaz, mas e por que você foi para Portugal? Se aqui no Brasil nós estamos precisando disso, a beça, naquela época. E então ele disse, eu falei, a gente podia começar um trabalho aqui no Brasil assim. Ele disse, eu estava pastoreando a igreja. Aí eu disse, quer dizer, não, eu acho que daria, se Deus pode nos guiar assim, né, e tal. Então ali começou o elo, naquele chão daquele apartamento. Ali nós começamos a bolar o nome elo, o significado do elo, nossa aliança com o Senhor. Ali nós começamos a pensar em quem vai trabalhar no elo, bolar uma diretoria e ver como é que a gente vai fazer isso. E tudo ali foi fomentado ali naquele lugar. Ali nasceu a editora musical e literária Elo, onde o grupo Elo foi parte dessa editora. E durante 6 anos nós estivemos trabalhando. Gravamos vários trabalhos e o Senhor abençoou demais esse trabalho. Mesmo hoje, pessoas às vezes trazem aquele álbum, o álbum do Elo, Ouvi Dizer, Nova Jerusalém, né? Eles trazem para eu assinar aquele álbum ali, porque ficou marcado na vida deles. Sabe o que acontecia, gente? Um parêntese aqui, que faz uma diferença muito grande do mundo que nós vivemos hoje, musicalmente falando, vocês sabem disso. Eles esperavam, quando o disco chegava nas livrarias, eles encomendavam, e eu recebia as cartas. O disco chegava na livraria,
E quando a pessoa ia buscar o disco na livraria, os outros da igreja se reuniam na casa dele para ouvir o mesmo disco. Juntavam um grupinho para ouvir, porque nem todo mundo podia comprar naquela oportunidade. Que coisa diferente hoje. Como é que acontece hoje? Hoje a gente ouve no carro, a gente ouve no computador, a gente ouve em tudo quanto é lugar. A gente diz: Alexa, toca o que eu quero, e ela obedece, né? Aí você pede o que quer, né? Só que aí ouve 5 minutos, aí deixa para lá, não ouve mais. Aí nem ouve, só escuta. Você não percebe a letra, não percebe. Isso eu estou dizendo de uma maneira superficial. Claro que tem aqueles que ouvem de fato. Mas aí, então, a gente começou esse trabalho e ele foi uma bênção, meus irmãos. Veja que naquela época a gente não tinha acesso à TV, a gente não tinha mídia, como nós temos hoje. Nós fizemos programas de rádio. Eu lembro que nós fizemos programas de rádio que alcançavam, era ondas curtas, alcançava o Brasil inteiro. Aí uma vez eu recebi uma carta do interior do Pará. Aí veio uma carta escrito lá, não sei o que lá, Ananindeua. Eu falei, eu nem sabia que podia escrever carta de tribo indígena. Mas não era o nome de uma cidade lá do Pará, né? Ananindeua. E eu li aquilo, mas de onde que essas pessoas... Elas estavam escutando no rádio. Que coisa linda, não é? Então, foi uma bênção o trabalho do Elo, até que veio a morte do Jairinho. Foi uma coisa que nos quebrou totalmente. E eu pensei no meu coração, agora o que eu vou fazer? Era a minha vida, era o meu ganha-pão, era a minha referência ministerial, mas agora o Senhor leva o líder, a sua esposa e um dos seus filhos. Que situação difícil. O pai dele disse, Paulão, eu acho que nós precisamos fechar o elo. E eu compreendi a dor dele, perder um filho, o único filho homem, com aquela idade, depois de ter feito seminário e tudo, no clímax. Então eu fiquei numa agonia muito grande, meus irmãos. Eu não sei se vocês que um dia foram chamados para a obra de Deus, para o ministério, e de repente aconteceu alguma coisa semelhante, e agora o que eu faço? E começamos a orar, comecei a orar e pedir a Deus direção. Houve um dia em que o Senhor mostrou-me numa passagem bíblica, porque eu ouço a voz de Deus através da Bíblia, e Ele mostrou num texto que Deus tinha uma grande obra para fazer através da minha vida. E eu perguntei, Senhor, que grande obra é essa? Que grande obra? E o Senhor não respondia de jeito nenhum. Até que um dia eu falei, Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu não aguento mais. Eu estou vivendo uma angústia muito grande, porque o Senhor disse que tinha uma grande obra para fazer no meu coração e não me mostra que obra é essa. E o tempo está passando, então eu fui para um acampamento chamado Acampamento Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. E eu fui sozinho para lá. Oi. E Chegou? O quarto dos homens fica lá em boa cima. altura? Né? A altura tá Quem boa? conhece sabe. Então eu fui para lá sozinho, levei um pouco de pão e lá Tá eu já cortando aí? tinha água Tá ouvindo, não? e levei Tá cortando, não? um papel Oi. Tá cortando demais, caneta hein? e o meu violão. lá. E ali eu fiquei alguns dias, até não aguentar mais. Eu não aguentava mais de fome, e eu tinha que Tá bom? sair dali Tá bom? decepcionado, porque o Senhor não tinha ouvido minhas orações. Então eu saí reclamando, eu lembro disso. Eu saí reclamando, Senhor, não é possível, eu vim para cá, eu estou sozinho aqui, eu vim buscar o Senhor, e o Senhor diz na tua palavra que o Senhor responde as orações, mas só que o Senhor não me respondeu. E então, não é que o Senhor me falou, mas eu senti um desejo profundo de ler tudo aquilo que eu havia escrito ali, os meus rascunhos ali, algumas letras de música que eu escrevi, e eu comecei a ler, e no final, o resumo de tudo isso queria dizer exatamente o seguinte:
Você só precisa continuar fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Aí eu disse, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho nenhuma estrutura, eu não tenho nada, como é que eu vou fazer? E o Senhor, em outras palavras, colocou para mim o seguinte pensamento: você acha que eu dependo de estrutura? Eu dependo de você. Eu chamei você, e você me obedeça, e vai, e canta, e prega o Evangelho, e eu vou abrir as portas para você. E assim, então, meus irmãos, eu me senti aliviado, muito contente. Eu lembro que eu fui para casa, ali eu já estava casado com Nilma, e eu já tinha os filhos bem pequenininhos, e eu cheguei, passei numa padaria, comprei um bolo Puma. Quem lembra de bolo Puma? Pode levantar a mão que eu não vou chamar de velho, não. Bolo Puma. Eu comprei aquele bolinho Puma, é um bolinho desse que vem assim, um retângulozinho, assim, embaladinho, né? E eu comprei um bolinho daquele e eu levei para casa. Quando cheguei em casa, eu falei, Nilma, vamos ali no gramado, vamos estender uma toalha de mesa ali e nós vamos cantar alguns cânticos e eu vou trocar de microfone. Aí então, a gente estendeu a coisa e nós começamos a cantar um corinho e eu botei o bolinho assim, botei o bolinho no meio. Aí quando as crianças viram o bolinho ali e viram a gente cantando, eu falei, ué, pai, quem é que está fazendo aniversário? Eu digo, não é aniversário não, é porque papai está muito contente com o papai do céu, então a gente tem que... O que está acontecendo? Troca de novo? É isso aí. Ok, thank you. Diga. Então, eu preciso, minha esposa já está dizendo assim, ó. Quem não é casado aqui, levanta a mão. Deus tenha misericórdia. Porque a mulher é uma bênção na vida do homem. Olha, rapaz, você ser uma mulher é igual aquele navio com leme quebrado. Você vai para o vento der. Então, mas olha, eu quero resumir agora o final dizendo para vocês o seguinte. Foi esse pensamento, a gente cantou ali e nós louvamos ao Senhor e o Senhor nos mostrou a começar um trabalho. E eu lembro que as primeiras vezes que a gente abriu uma agenda de trabalho, sabe qual eram as caixas de nossos monitores? Eram as caixas de som da minha casa. E a gente conseguiu comprar uma veraneio, e nessa veraneio eu levava as caixas de som, e levava as coisas em cima, no bagageiro da veraneio, e dentro a gente levava a mala, e a gente, parecia o carro do circo, meus irmãos, parecia o carro do circo. Mas ali começou o Grupo Logos. Grupo Logos. Hoje nós estamos com 43 anos, Grupo Logos. Temos 19 trabalhos gravados e agora eu vou fechar com isso. E agora nós estamos trabalhando para lançar o nosso trilogia. Trilogia Logos. Trilogia O Reino de Deus. São 3 álbuns que nós estamos gravando de uma vez só. Porque nós temos que tirar o atraso, né? Então, mais de 10 anos sem gravar. Então, estamos gravando esse álbum. Todas as músicas são inéditas. E o sonho do meu coração, e eu sei que Deus vai realizar, é estar lançando esse trabalho em algumas igrejas no nosso país, quem sabe até fora dele, e nós vamos fazer esse lançamento, a coisa mais linda que a gente puder, com orquestra, nós vamos usar músicos locais em uma parte e arregimentar outros, e aquele lugar que a gente não conseguir músicos, todos que nós precisamos, nós queremos também convidar músicos das sinfônicas locais e coisas assim, para que eles venham e que para que eles também sejam tocados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então eu peço suas orações nesse sentido, tá bom? Lembra? Trilogia. O quê? O quê? Ainda não ouvi direito. Trilogia, o que é trilogia? São 3 álbuns de uma vez só.
Como é que é o nome do trilogia? O Reino de Deus. É para você lembrar de orar, tá bom? Vamos orar ao Senhor agora e depois nós vamos cantar a última parte. Eu acho que já passamos do horário. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Querido Senhor, nós te louvamos de toda a nossa alma. Privilégio que nós temos de nos ajuntarmos aqui para bendizermos o teu nome. Somos imerecedores, Senhor. Todos nós aqui somos imerecedores, mas fomos alcançados por tua graça, por tua misericórdia, através de Cristo Jesus, a quem rendemos honras e glórias. Louvamos o teu nome, Senhor, pela experiência da vida de cada pessoa aqui, pela experiência da minha vida também, mas louvado seja o teu nome. Dá-nos a tua bênção e direção nos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, para a vida de cada um aqui. Que os direcionamentos que são e devem ser seus possam, ó Deus, dar-nos a orientação que precisamos para seguir dentro da tua vontade. Louvado, louvado, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Cadê o Jonas? Ah, está aqui. É que você tinha saído, aí eu olhei agora, você estava aí. Toma aqui, Jonas, assume aí. Depois eu canto a última música. Que honra, pastor. Que bênção tê-lo aqui conosco esta tarde. Equipe da Emanuel e congregacional. Mãe é da Emanuel, ele disse, sou da Emanuel também. Então temos aqui pastor Paulo, Paulão, Paulinho e Paulão. Dá para entender, pastor? Não dá para entender. Ele está confundindo a gente, viu? Eu acho que aquele é Paulão e aqui é o pastor Paulinho. Amém. Glórias a Deus pela vida do nosso pastor, pela mensagem de vida que ele nos trouxe essa tarde, de comunhão com Deus, de dedicação, a vida de um homem, a vida de gente como a gente. E é interessante quando a gente olha para uma pessoa que é um ícone, uma pessoa que está no expoente, e a gente vê como artista, como estrela. E a gente tem aquela dimensão, assim, parece que não pode nem tocar, que é difícil tocar, chegar perto. E a gente vê no testemunho de alguns, e não são todos, que diz, eu sou humano, eu sou gente, e eu tento acertar o tempo todo, enquanto luto, tentando acertar, ainda assim eu erro, mas a minha busca vai ser sempre tentar acertar, e enquanto tento acertar, é proclamando o nome daquele que me ajuda a acertar, que me ajuda nessa. E o microfone não está ajudando, pastor? Essa é a vida de um homem. Falou da sua infância. E daqueles momentos, né, das incertezas, mas que Deus foi guiando, foi orientando, até ele estar dentro da vontade de Deus, plenamente, e viver todo adorando segundo o coração de Deus. Que essa seja a nossa vida, a vida de cada um de nós. Eu quero que fique de pé o pessoal do Ministério de Louvor da igreja. Fica de pé. Instrumentistas, corais, vocais.
César. Esse é o nosso ministério de louvor dessa igreja. Nós já o conhecemos aqui, quando a igreja o trouxe no passado. Toda a igreja. Agora, exclusivamente, o ministério de louvor está, junto com o Paulinho, com as igrejas, trazendo o Senhor aqui, para que o Senhor veja também cada um desses adoradores ou condutores do cântico. Toda a igreja são adoradores. Nós apenas conduzimos o cântico nessa igreja, mas somos um só corpo, adorando ao Senhor. A diferença é que às vezes alguns de nós estamos aqui na frente, e enquanto estamos na frente, nós usamos os dons e talentos que Deus nos deu, não para a gente brilhar, mas que Ele brilhe através de nós. E a igreja toda canta junta e adora ao Senhor em espírito e em verdade. Então essa é a família, esse é o nosso ministério, pastor. Esteja conhecendo aí o rostinho aí, olha, de cada um, Podem sentar, queridos. E depois, se puderem, tá certo? Eu quero que a gente tire uma foto do ministério com o senhor Paulo César. Ele falou com o Arthur, esse aqui é meu filho. Esse aqui de vermelho. O de vermelho. Estudante de música também, está fazendo violino. Esse também é meu aluno, está fazendo música. E, Arthur, você apertou a mão do pastor Paulo Santos. É como algumas pessoas tiraram foto ontem com a Keila Guimarães. Essas coisas, elas vão remeter ao futuro. Você é contemporâneo do pastor Paulo César. Leve isso para a sua vida toda. Ismael, eu conheci pessoalmente um servo de Deus, pastor Paulo César, Grupo Logos. Conheçam a história do Grupo Logos, as canções do Grupo Logos. Aqui muita gente conhece, pastor. Aquele carequinha que ele recebeu, o Giovanni, está sentado ali na ponta. Ele é quem mais canta seus louvores aqui na igreja. Então, de jovens a crianças, adolescentes que estão aqui hoje, orgulhem-se de conhecer um homem simples. Não uma estrela, mas um servo de Deus, um homem simples, que dedicou a sua vida para proclamar a palavra de Deus. E saiba, pastor, que essa é uma igreja missionária. E o pastor tem missionários. E no que tanger a cada um de nós, e a gente puder ajudar nessa obra missionária do pastor Paulo César, que possamos abrir as nossas mãos para abençoar este grupo. Maestro, vão aproveitando, trazendo já o teclado da gente para cá. A igreja, tá? Pensem nisso, em ajudar essa obra missionária do pastor Paulo César, pessoalmente, individualmente. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida. Paulinho, querida equipe, Deus abençoe a vida de vocês. Ministério querido, obrigado a todos vocês, por estarmos unidos para trazer os preletores desse congresso. Adorador segundo o coração de Deus, e não segundo as nossas próprias vontades. Quem adora segundo o coração de Deus, a gente se anula, para que seja revestido do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, para que só Ele brilhe, e sejamos apenas canais e apenas servo sou e nada mais. Obrigado, pastor. Deus tem falado através das suas canções, composições, aqueles que estão com o Senhor, para todos nós aqui nessa igreja,
no Brasil e no mundo. Essa é a lembrancinha do nosso ministério para o Senhor, eu de coração. Tem uma foto? Tem uma foto? Tem uma foto para... eu nunca tiro foto das coisas, mas eu não tenho foto. Pronto. Obrigado. Amém. Então nós vamos estar encerrando agora. E só para dizer, o congresso continua ainda hoje à noite, às 19 horas, tá? O pastor Paulo César vai cantar a última canção, após a bênção apostólica, o encerramento. Não é isso, pastor? Certo? E a gente encerra com qual música? E é. Mas e eles prepararam toda a minha fé? Vocês querem encerrar com toda a minha fé? Ai, pastor, vai ter que encerrar com toda a minha fé. Não. Hã? Olhem, então nós vamos fazer assim. 2 vezes? Não. A gente pode repetir uma de repente, tá? Mas encerrar o evento dessa tarde com o autor da minha fé. Então o céu vai descer, a gente vai subir, vai se encontrar. E podem ficar à vontade para se alegrar, sorrir, chorar, tá certo? Fiquem à vontade. Irmã Maria está ali muito alegre, muito feliz, eu tenho certeza disso. Irmão Merida também está ali feliz da vida. Amém, glórias a Deus. Então, queridos, encerrando agora, 4 horas, o pessoal vai desmontar e o pessoal vai descer para fazer um lanche, que eles vão partir para outra igreja. Nós vamos continuar aqui um momento. Os congressistas que ficarão para a noite, nós teremos o nosso jantar às 5h20, o jantar de comunhão para os congressistas. E a gente já vai ficar para a noite, tá? Hoje à noite não vai ter grupo de louvor, tá? Hoje à noite o grupo de louvor vai ser a congregação. Vai ser só a banda e congregação cantando aqui. Como eu disse, certo? Nós seremos os condutores do canto congregacional essa noite. Canto comunitário, uma igreja que adora segundo o coração de Deus. Então chamo o nosso pastor Jaziel mais uma vez, fazer alguma consideração final, fazer as orações e após a palavra estar com o pastor Paulo César. Bom, é hora de agradecer. Muito obrigado a todos. O Jonas já fez todas as considerações. O grupo tem compromisso. Jorge, muito obrigado. Está aqui o nosso presidente dos músicos do estado de Pernambuco. Muito obrigado, querido. Deus abençoe. Todos vocês que são nossos convidados desta tarde, Deus abençoe. Seu ministério, o Ministério da Família, conte conosco. Tá certo, pastor Paulo? Estamos juntos aí. Vamos ficar em pé para a gente orar, agradecendo ao Senhor. O horário está bem avançado para o grupo passar para o outro compromisso. E a gente vai só dizer o quanto nós estamos felizes, Alex, está recebendo cada um de vocês aqui conosco, não é? Conhecer aí o Bruninho, né? É o tio Bruninho aqui, ó, pessoal. Vocês já ouviram eu cantar o Barquinho, né? Olha aqui o autor. Isso, a igreja toda canta essa música com ele. Vamos lá. Amado Deus, eterno Pai, que bom é dizer que somos filhos do Senhor. Que bom, Senhor, é ouvir não apenas uma palestra com ensinamentos técnicos, mas a própria vida que tem se colocado no altar, como do pastor Paulo. Uma vida que está simplesmente entregue nas tuas mãos para a tua obra, Pai. Cada palavra, cada gesto, cada nota, nós sentimos a tua presença, Senhor. Muito obrigado. Continua, Senhor Deus, derramando a tua graça sobre esse teu servo, Pai. Sobre o Deus, aonde ele for, onde colocar a planta dos seus pés, vidas sejam impactadas e abençoadas, Pai.
não para a honra do homem, mas para a glória do Senhor, para que mais vidas te conheçam e possamos um dia nos encontrar na eternidade junto com o Senhor. Obrigado, Deus, pelo ministério de música da tua igreja. Obrigado, Deus, pelo maestro Jonas. Deus, a equipe que está nesse trabalho desse congresso. Muito obrigado, Senhor. E te agradeço, Senhor, porque Jesus Cristo nos deu a salvação. E assim oramos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com a tua igreja aqui, espalhada na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Gente, vocês podem assentar. Como vocês pediram, nós não tínhamos programado, mas como foi pedido que cantar situações, então nós vamos atender, vamos cantar as situações e depois o autor da minha fé. Tá bom? Obrigado de todo o coração. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações. Tá bom? Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Lá, 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 lá. Ok, agora eu tenho que pedir a vocês para ficarem de pé outra vez, que é difícil cantar o autor da minha fé sentado, né? Aqueles que podem, vem cá, nós vamos fazer o seguinte.
quando chegar na parte final da música, Artemis vai cantar a parte das mulheres, ou seja, aleluia, 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 e eu vou cantar a parte dos homens. Agora, nós vamos ficar juntinho aqui, mas quando a gente se separar, quando eu disser agora a gente vai separar, então as mulheres tirem o olho de mim e fiquem de olho nela, para cantar o que ela está cantando, porque às vezes a pessoa fica olhando para ela e cantando o que eu estou cantando. Não, então é só olhar para ela e vocês vão fazer uma coisa maravilhosa. E os homens comigo. Tá bom, então? Vamos lá. Deus os abençoe grandemente. Foi uma alegria estarmos juntos. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim, deem as mãos, podemos dar as mãos, todo mundo, vamos lá. Pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Vamos separar agora, tá? Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé.
ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia. Aleluia. Deus os abençoe. Assentem-se, por favor.